Eu sou Levi Costa e vou falar acerca do seguinte tema: Deus teria criado Satanás, o diabo? Se Deus é o criador de todas as coisas, então ele teria criado Satanás, o diabo? O cristão crê que Deus é o criador de todas as coisas, mas ele não criou o diabo, ele criou Lúcifer, o portador da luz, que em sua forma original era um anjo querubim, responsável pela guarda celestial, mas que se rebelou contra Deus no intuito de ter seu próprio trono como um Deus. Por este motivo, ele foi expulso do céu, conclui o cristão. Assim, o próprio Lúcifer, de portador da luz, se fez em diabo, por se rebelar contra Deus, tornando-se um ente caído, que passa a ser adversário, um ser maligno e inimigo de Deus, liderando uma horda de demônios, tendo como quartel-general o inferno. Contudo, o termo Lúcifer é apenas uma transliteração do hebraico para o latim, que Jerônimo usou na sua tradução da Vulgata Latina, como equivalente à expressão estrela da manhã, em Isaías, capítulo 14, verso 12, que é uma profecia acerca da queda do rei da Babilônia, um homem e não um ser angelical. Por isso, não há nenhuma razão para se utilizar o termo Lúcifer como nome próprio aplicado a Satanás, ao diabo, antes de sua queda, pois até mesmo esses dois termos, Satanás e diabo, não são nomes próprios, são títulos, que significam simplesmente adversário e acusador, que poderia ser qualquer um que assim se colocasse. Então, associar o termo Lúcifer à figura de um diabo ou Satanás como arqui-inimigo de Deus e dos homens, a maior expressão do mal no mundo, o maligno, não procede à luz dos próprios originais do texto bíblico. Portanto, nunca existiu um ser por nome Lúcifer, que posteriormente passou a se chamar Satanás, o diabo, devido à sua queda. Trata-se apenas de uma figura do imaginário popular que foi personificado com base na tradução de Jerônimo como sendo Lúcifer, ideia que tem perdurado através dos tempos até os dias atuais. Mas a questão continua com a seguinte pergunta, a saber, se Deus não criou o diabo e sim Lúcifer, Deus não sabia que este se tornaria em Satanás, o adversário, ao se rebelar contra o próprio Deus? Sim, pois Deus é onisciente, diria o cristão. Pela lógica do raciocínio, Deus teria então criado um diabo em potencial ao criar Lúcifer, isto por ele saber antecipadamente que Lúcifer se tornaria em um rebelde diabo, mas mesmo assim Deus o criou. Essa é a lógica da questão. Porém, tem um contraponto a esta questão. Diz respeito ao Criador, não o Deus das religiões, mas, de fato, o Criador de todas as coisas. Este que é soberanamente justo e bom. Este sim, não criaria seres predispostos ao mal, muito menos um que se tornaria seu arqui-inimigo, no caso, Lúcifer, que se faria Satanás. Portanto, é contraditório um Criador de perfeita bondade ter criado seres que depois se devotariam a praticar o mal, sem piedade e sem volta. Por isso, seriam condenados por toda a eternidade. Por fim, uma última pergunta. Se no fim Satanás será lançado num lago de fogo por toda a eternidade, por que não foi assim quando ele se rebelou no princípio? Até porque não teria uma multidão de pessoas com o mesmo destino que ele e por causa dele, condenadas igualmente por toda a eternidade, isto segundo o entendimento cristão. É isso. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal.